bem-vindo mais uma vez a esse lugar onde nós nos reunimos como igreja, como assembleia, como congregação. Quero saudar os irmãos aí da internet que nos acompanham nessa live. Em nome de Jesus, graça e paz a você, muito boa noite. Então vamos ao tema da mensagem: como servir a Deus de modo agradável. O texto base da mensagem conta assim, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. O tema da mensagem é como servir a Deus de modo agradável. Amém? Diz assim a palavra do nosso Pai: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te engrandeço o nome. Eu te agradeço porque o Senhor concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Palavra essa que é viva, que é eficaz e que é mais cortante de qualquer espada afiada de dois gumes. Por isso, Pai, eu te louvo, eu te engrandeço o nome, porque eu sei que a minha suficiência, a minha capacidade, a minha aptidão vem de Ti. Eu sei que não parte de mim. E eu te peço nessa noite, Pai, usa-me, usa minha voz, usa o meu gesto, que tudo que venha a ser dito aqui, que tudo que venha a ser falado, seja para que o Teu nome seja glorificado, que nós venhamos a crescer, como disse o Teu filho amado Pedro, antes cresçamos na graça e no Teu conhecimento. É tudo que eu te peço, já te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Então, meus amados eleitos de Deus, minha família espiritual, espíritos aperfeiçoados, povo que é de propriedade exclusiva do Deus vivo. Nós sabemos que nós não somos propriedade de uma convenção, de uma denominação. Nós somos propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, do Deus Altíssimo, aquele que morreu numa cruz e nos comprou pelo seu próprio sangue. Amém? Somos propriedade de Jesus. Então, como servir a Deus de modo agradável? Como é que se serve a Deus de modo agradável? Eu já tenho pregado aqui reiteradas vezes que servir a Deus, todos nós já servimos. A pergunta que tem que ser feita é: estamos servindo de modo agradável? Porque servir a Deus todos servem. Os irmãos da lei servem a Deus. Há pessoas que estão no mundo aí que não tem nenhuma religião, mas às vezes indiretamente estão servindo a Deus. A pergunta que tem que ser feita é: estamos servindo a Deus de modo agradável? Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, a sua segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo ele diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 5 em diante, ele diz algo muito interessante. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 5. Paulo diz assim, amém? Estamos todos? Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, se ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que não já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façamos o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, veja que Paulo lhe diz que nós temos que se autoexaminar, de fazer uma autoanálise de si mesmo, para ver se nós estamos realmente na fé. E ele diz: se é que não reconheceis ou não reconheceis que Cristo está em nós. Então, quando Cristo está em cada um de nós, algo tem que mudar. A Bíblia diz que assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram. Então ele manda a gente fazer uma autoanálise. Isso tem que ser feito dioturnamente, uma autoanálise nós mesmos, na nossa vida, para ver se nós realmente estamos na fé. E esta
cabe dentro desse tema, né? Como servir a Deus de modo agradável. Só para nós sabermos se nós estamos servindo a Deus de modo agradável, é preciso que venhamos a fazer, sabe, um autoanálise. E isso não é uma vez por ano, porque o mundo aí fora ele costuma fazer uma retrospectiva anualmente. Os cristãos não, nós temos que fazer uma retrospectiva diariamente. Todo dia eu tenho que procurar ser melhor do que ontem. Amém? Temos que fazer essa autoanálise e procurar dia após dia crescer e procurarmos sermos dioturnamente melhor do que o dia de ontem. Mas vamos voltar ao texto de Hebreus, no capítulo de número 12, é o texto que dá vazamento a esta homilia. Hebreus capítulo 12, versículo 28. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então esse escritor aos Hebreus, ele dá algumas diretrizes de como é que se serve a Deus de modo agradável. Ele dá alguns parâmetros. Primeiro, por isso recebendo nós um reino. Nós temos que ter em mente que nós já recebemos um reino. Nós não estamos esperando um reino. O reino de Deus já veio. Amém? Primeira coisa que nós temos que reconhecer é que o reino já veio. Nós vamos ver isso. Segundo, ele diz: retenhamos a graça. Ele não manda reter a lei. Ele diz: retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável. Só se serve a Deus de modo agradável por graça, ou na graça. Não dá para se servir a Deus de modo agradável na lei. Nós já vimos aqui nos estudos que a lei, ela não aperfeiçoou coisa alguma. Eu já tenho pregado aqui reiteradas vezes que a lei era semelhante a um espelho, que ela mostrava os nossos defeitos, as nossas imperfeições, mas ela não tratava, ela não curava o homem. A graça que Jesus veio, tratou e curou. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender: só se serve a Deus de modo agradável no reino. Vamos ver isso. Colossenses capítulo 1, versículo 13, por favor. Colossenses capítulo de número 1. Colossenses capítulo de número 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Ele, Cristo Jesus, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que antes da cruz de Cristo era o império das trevas. Depois da cruz de Cristo, tendo vindo Cristo, hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor. Pastor, por que antes da cruz chamava-se império das trevas? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecado, mortos espiritualmente, mortos eternamente, morria fisicamente, ou seja, nós estávamos, como diz a palavra lá em Efésios, diz que nós estávamos separados da comunidade de Israel, nós éramos estranhos às alianças, mas na cruz nós fomos aproximados pelo sangue, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Vamos ver isso em Efésios, por favor. Efésios, capítulo de número 2, versículo 11 em diante. Efésios capítulo 2, versículo 11. Então, esse período anterior à cruz era um período negro, era um período de trevas. Nós estávamos totalmente desprovidos da graça de Deus. Nós éramos considerados filhos da ira, como os demais. Entretanto, veja o que disse o apóstolo Paulo quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam ou se intitulam circuncisos ou circuncisos na carne por mãos humanas, fazendo menção ao povo de Israel, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a nossa condição.
Nossa condição antes da cruz era: nós estávamos separados da comunidade de Israel, éramos estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Por isso que Paulo chama esse período negro de império das trevas. Versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, os dois povos, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então veja que antes da cruz nós estávamos separados da comunidade de Israel, nós éramos estranhos à aliança. Antes da cruz nós não era considerado povo, embora Deus tivesse uma aliança especial para nós. Mas na cruz nós fomos alcançados, na cruz nós fomos reconciliados, na cruz nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Então, em primeiro lugar, só se serve a Deus de modo agradável no reino. Nós temos que reconhecer que o reino já veio. Pastor, e o que é o reino? Paulo ele foi enfático, Paulo ele foi categórico quando disse lá em Romanos 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Pastor, o que é o reino? O reino é isso. O reino é a prática da justiça. O reino é paz. O reino é alegria. Porque se eu pratico a justiça, eu tenho paz. Se eu pratico a justiça, eu tenho a alegria que vem do Espírito Santo. Se eu pratico a justiça, eu tenho alegria, eu tenho amor. Eu herdo ou desfruto das coisas concernentes ao reino espiritual de Deus. Porque o povo de Israel esperava um reino físico. E certa feita os próprios discípulos de Jesus chegaram para ele: Senhor, mostra-nos o reino. Ele disse: o reino não se vê com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino é algo espiritual, o reino não é algo externo, o reino não é algo palpável, o reino não é algo físico, o reino é algo espiritual. E Paulo ele enfatizou: é justiça, o reino é paz, o reino é alegria. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então o reino é espiritual. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele pregava o reino. Atos capítulo 20, versículo 25. Atos capítulo 20, versículo de número 25. Amém? Atos 20, versículo 25, Paulo diz assim. Na realidade, Lucas, narrando, ele fala o que Paulo falou. Ele diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Olha, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Veja que o apóstolo Paulo, ele pregava o reino, ele enfatizava o reino, porque nós temos, só se serve a Deus de modo agradável se nós entendemos que o reino já veio, porque senão nós vamos estar que nem nossos irmãos católicos, né? Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Mas o reino já veio. O reino é Cristo. O reino é Cristo em nós, esperança da glória. O reino é espiritual, não é físico. Amém? O reino é espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Mateus 6, 25. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Se assim é a palavra do nosso mestre. Mateus capítulo 6, versículo 25. Ele vai falar sobre a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, quanto à vez de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao alimento, quanto à vez de vestir. Não é a vossa vida mais que o alimento?
e o corpo mais que as verdes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Quando ele fala os gentios, ele diz aquelas pessoas que não tinham aliança com Deus, porque até então os gentios não tinham aliança. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então veja que Jesus, ele manda, ou ele enfatiza a busca pelo reino. Mas o que é o reino? É justiça. O que é o reino? É paz. Ou seja, quem entende a respeito do reino, ele descansa. O mundo está caindo ao seu derredor, mas quem está vivendo o reino está em paz, porque ele sabe quem tem crido, né, Lopes? Sabe quem tem crido. A gente não pode, sabe, andar ansioso. Ah, meu Deus, e aquela conta para pagar? Ah, é o cartão de crédito, é isso, aquilo, outro. Não. Temos que ter paz. Ou nós não estamos no reino? Estamos ou não estamos, amados? Estamos. Paulo, Jesus manda buscar em primeiro lugar o reino. Então, se serve a Deus de modo agradável no reino. Em segundo lugar, se serve a Deus de modo agradável na graça. Como eu disse, não dá para servir a Deus de modo agradável vivendo a lei. A lei é maldição. A lei não traz paz. Sabe? A lei você faz 99,9. Se faltar um item, você é culpado de todos. Então na lei nós não temos descanso. Nós só temos o descanso na graça. Nós só temos o descanso quando nós olhamos para Cristo. Por isso que Paulo disse: eu sou o que sou pela graça. Porque pela lei ou pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. E João, o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 16, ele diz algo muito impactante. João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Olha, João diz assim: olha, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. O que é que João quis dizer com isso? É que Cristo, ele era a personificação, Cristo era a materialização, palavra difícil, da própria graça. Ele era a própria graça em pessoa. Por isso que João disse: olha, nós temos recebido da sua graça, tanto a graça proferida por palavras, graça sobre graça, porque Cristo estava manifestado ali na pessoa de Jesus Cristo. Deus se fez carne, então era graça sobre graça. No versículo 17, ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha, João está dizendo: olha, a lei foi dada por Moisés, a lei foi terceirizada. Levanta a mão se quem está entendendo. A lei foi terceirizada, a graça ela veio. Isso é uma diferença grande. Enquanto a lei foi terceirizada, a graça ela veio, ela se materializou, sabe? A graça nos amou, a graça se tornou manifesta aos homens. A graça encarnou. Amém? Há um diferencial, sabe? Isso muda quando você entende que Jesus era a própria graça em pessoa manifestada. Meu amigo, você passa, e quando a gente vê que Jesus é a chave hermenêutica do Evangelho, tudo tem que convergir para Ele.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Tudo tem que convergir para Ele. É por isso que Paulo diz, sabe por quê? Por meio dele, para Ele são todas as coisas. Isso é graça sobre graça. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, só se serve a Deus de modo agradável na graça ou pela graça. Não dá para servir a Deus de modo agradável na lei. Não dá para servir a Deus, sabe, acreditando na nossa força, na força do braço. Não dá para servir a Deus subindo no monte. Não dá para servir a Deus pagando preço. Até dá para servir, mas não é de modo agradável. Se serve a Deus de modo agradável por graça. Pastor, e qual é a diferença de servir na lei e qual é a diferença de servir na graça? Porque na graça a gente descansa. Na graça nós não confiamos no nosso braço, na nossa força. Na graça nós confiamos em Cristo. Na graça nós não confiamos na nossa carne. Na graça nós confiamos em Cristo Jesus. E isso faz toda a diferença. Amém? Paulo, escrevendo também aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 21. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Paulo também, ele diz algo profundo. Amém? Paulo diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Não anulo a graça de Deus. Pastor, quando é que se anula a graça de Deus? Não, eu sei que eu fui batizado no Espírito Santo, mas eu tenho que batizar na água. Você está anulando a graça de Deus. Então Paulo diz, olha, não anula a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, se a justiça é mediante os preceitos de Moisés, se eu ainda tenho que pagar o preço, se eu ainda tenho que sacrificar, se eu ainda tenho que subir o monte, Cristo, de nada adiantou. Então os métodos, o sacrifício de Cristo foi em vão. Paulo diz, não anulo a graça de Deus. Não anulamos a graça de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo de número 32, o apóstolo dos gentios também diz mais. Atos 20, 32. O livro de transição da lei para a graça. Atos 20, versículo 32. Olha o que é que diz o apóstolo Paulo. Atos 20, 32. Amém? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da lei de Moisés, que tem poder. Amém? Agora encomendo o quê? Ao Senhor e à palavra da sua graça. Então não é mais a lei. A lei findou em Cristo, Romanos 10:4. A lei findou em Cristo. Ele disse, agora encomendo que a palavra da sua graça, que tem poder. A palavra da graça é poder, a palavra da graça tem poder. Poder de quê, pastor? De edificar e dar herança entre todos que são santificados. A palavra da graça tem poder de edificar. Paulo disse, olha, eu como prudente, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento. Agora cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento do qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Então nós não podemos lançar outro fundamento que não seja Cristo. O fundamento não é mais Moisés. O fundamento agora é Cristo. O fundamento é o Cristo. Ainda tem ainda um detalhe: o Cristo ressuscitado. Porque o Cristo, o Jesus de Nazaré, ele teve um papel importantíssimo para que a graça chegasse até nós, mas hoje nós não seguimos mais de Nazaré. Porque muitos dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, ou quase todos, foi para um povo específico, a saber, o judeu, não foi para gentil. Não foi para gentil. E se a gente não separar o Cristo ressuscitado do Jesus de Nazaré, a Bíblia entra em conflito. É por isso que tem muita gente que virou ateu, que se tornou ateu porque não entendeu a palavra. Não entendeu que existe uma palavra para os judeus e existe uma palavra para os gentios. Amém? Paulo, ele recebeu esse chamado, recebeu essa graça de trazer a graça, o Evangelho revelado a nós. É por isso que ele mesmo, Paulo, no capítulo 20 de Atos, no versículo 24, esse Paulo, ele diz assim: porém nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça. Então Paulo ele teve um chamado específico aos gentios. Paulo teve uma chamada específica ao povo de origem, à igreja de origem gentílica, por saber o Evangelho da graça de Deus. E esse mesmo apóstolo, o apóstolo gentios, o nosso apóstolo, ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Então sou justificado pela graça, sou perdoado por graça, amado por graça e salvo pela graça. Efésios 2,9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, por que muita gente eles não gostam da graça? Porque na graça não há espaço para o homem. Na graça a glória, não há glória para homem, a glória tem que ser dada a Deus. E é por isso, pastor, que muita gente não gosta da graça. Porque a graça não dá glórias ao homem. A graça dá glórias a quem é devido de glória, a saber, Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom, é um presente que Deus nos deu, não de obras. Não pense você que você é salvo porque vai muitas vezes, vai na segunda oração, vai na terça da campanha, vai na quarta, não vai na quinta. Não é por isso. Nós temos que servir a Deus, é claro, temos que servir a Deus por amor, por gratidão, mas sabendo que o servir a Deus, nós servimos a Deus ou fazemos obras, não para ser salvo, fazemos obras porque somos salvos. E como salvo temos que dar os frutos. Amém? Então, em primeiro lugar, só se serve a Deus de modo agradável no reino. Em segundo lugar, só se serve a Deus de modo agradável por graça. Não dá para servir a Deus de modo agradável na lei. Em terceiro lugar, só se serve a Deus de modo agradável por fé. Não dá para servir a Deus de modo agradável por obras. Tem que servir a Deus de modo agradável por fé. Já diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em primeiro lugar, se serve a Deus no reino, se serve a Deus de modo agradável no reino, se serve a Deus de modo agradável por graça, se serve a Deus de modo agradável por fé. Sem fé é impossível. Paulo, quando escreve os Romanos no capítulo 5, versículo 1, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que nós fomos salvos por graça e justificados, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos justificados por fé, salvos por graça. Isso faz toda uma diferença. Paulo também, quando escreve aos Gálatas no capítulo 3, vamos lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: sabei, pois, que os da lei é que são filhos de Abraão. Amém? Sabe o que, amados? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão não são os que nasceram segundo a carne, não são os que nasceram segundo a lei. Os filhos de Abraão são os da fé, os da promessa, que são filhos. Versículo 8 ele diz: ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Qual foi o pré-anúncio do evangelho que Deus pré-anunciou a Abraão? Ele disse: olha, em ti serão abençoados todos os povos. Se você for ver lá em Gênesis, diz assim: olha, em ti, Abraão, eu abençoarei todas as nações da terra. Veja que existia uma promessa de ser abençoada todas as nações, e não só uma nação, meu pastor. Viu? É por isso que aqui em Gálatas também ele diz: olha,
Por isso que aqui em Gálatas vai dizer que uma promessa, uma lei que foi promulgada 430 anos depois de Abraão, não pode de maneira alguma abrogar uma promessa que já tinha sido anteriormente feita por Deus. Então a promessa de Deus era para uma bênção a todas as nações, a todos os eleitos. Não era uma bênção peculiar a uma nação específica, a saber, o judeu. Não, a lei foi promulgada para os judeus, isso é fato. Mas a promessa, mas a bênção era uma bênção a todas as nações. Onde tiver um eleito de Deus em cada nação dessa terra, são abençoados com o crente Abraão pela fé. Versículo 9 ele diz: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E os da fé são abençoados. Versículo 10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quem recebe essa palavra? O justo tem que viver por fé. O justo não vive por obras ou por obras. O justo vive por fé. O justo crê. E quem crê entra no descanso de Deus. Que palavra maravilhosa. Quem crê entra no descanso. Enquanto uns estão batalhando para herdar a salvação, estão subindo o monte, estão bebendo óleo, estão comendo sal, estão buscando a rosa, estão buscando a meia, estão buscando o lenço, sabe? E as pessoas vivem embarateadas, perturbadas com o evangelho de maldição que está aí, o evangelho legalizado, um evangelho misto, um evangelho paganizado. Enquanto nós da graça que cremos, entramos ou desfrutamos do descanso de Deus. E isso faz toda uma diferença, meu amado. Faz ou não faz? Nós que cremos entramos no descanso de Deus. É isso que diz lá o escritor de Hebreus. Vamos ler lá em Hebreus. Hebreus capítulo 4, por favor. Hebreus capítulo 4. Versículo de número... Hebreus 4, versículo 4, 3. Vamos ler o versículo 1 em diante. Hebreus 4. Amém? Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós, tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Porque a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naquele que ouviram. Nós, porém, os que cremos, quem crê aqui diga amém. Nós, os que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, existem obras que Deus preparou de antemão. Existem obras que Deus preparou desde antes da fundação do mundo, meu amigo Lopes. Desde antes da fundação do mundo. E só desfruta dessas obras, só toma posse aqueles que creem. Pastor, que obras são essas? Obras que foram feitas na cruz, que foi imputada na nossa vida por graça: a fé, a salvação, a redenção, a justificação e tantas outras coisas. E só desfruta, só descansa quem crê. Quem crê entra no descanso de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, se serve a Deus de modo agradável no reino. Segundo lugar, se serve a Deus de modo agradável por graça. Terceiro lugar, se serve a Deus de modo agradável por fé. Quarto lugar, servimos a Deus de modo agradável em amor. E como eu tenho pregado aqui aos irmãos que se reúnem aqui nesse lugar em amor. Como eu tenho falado em amor. Gaspar, meu irmão. Como eu tenho falado em amor. Por que, pastor, que você tem falado em amor? Porque o amor é o ápice. O amor é a consumação de toda a lei. O amor é o ponto X. O amor é o tudo. Se você vive o amor, se você ama, você tem cumprido toda a lei de Deus. Vamos ver isso. Quarto lugar, servimos a Deus de modo agradável em amor. João, capítulo de número 13, versículo de número 34. Livro histórico de João, capítulo de número 13, versículo 34. João 13, 34.
João capítulo 13, versículo 34. Olha o que diz a palavra: um novo mandamento vos dou. Olha, Jesus ele vai enfatizar, ele diz: olha, novo mandamento vos dou. Jesus está dando um novo mandamento. Não é mais um mandamento de Moisés, é um novo. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha, o primeiro e grande mandamento da lei era: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E o segundo era semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema é que o que é que faz a diferença? Porque na lei era mediante o esforço humano. Para amar a Deus eu tinha que me esforçar para amar a Deus. Na graça a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no meu, no seu, no nosso coração. O amor foi derramado. Hoje nós amamos, sabe, por natureza. Hoje nós amamos de livre e espontânea vontade. Hoje nós amamos porque nós temos grato, nós somos gratos a Deus. Não existe mais uma lei dizendo que eu tenho que amar. Hoje eu tenho, sabe, na minha mente, na minha consciência, foi escrito no meu coração e na minha mente que eu tenho que amar a Deus. Mas não porque existe uma lei que me impute a isso. Hoje eu amo de livre e espontânea vontade. Não é de livre e espontânea pressão. Na lei era de livre e espontânea pressão. Era mediante a minha força, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Hoje isso é natural. Não existia nenhuma lei para eu dizendo que eu tenho que amar minha mãe, mas eu nasci amando minha mãe e vou morrer amando minha mãe. Ou a minha mãe escreveu uma lei para me amar ela? Não. Na lei de Moisés dizia, tinha uma lei que tinha que honrar pai e mãe. Hoje não tem mais isso. Hoje eu honro a minha mãe sem lei. Está vendo a diferença? Então, enquanto na lei era para amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, na graça diz que o amor foi derramado no nosso coração. Jesus dá um novo mandamento. Ele diz: olha, novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vocês ameis uns aos outros. Hoje eu costumo dizer que quem ama o próximo, ama a Deus. Quem faz ao próximo, faz para Deus. Quem dá ao próximo, dá para Deus. Foi isso que ele disse: toda vez que você der um gole de água, toda vez que você fizer qualquer coisa, um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. Então quando você está fazendo alguma coisa ao teu próximo, você está fazendo para Deus. Versículo 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. O que vai fazer a diferença, o que vai dizer que você é filho, o que vai mostrar que você, o que vai evidenciar que você é um filho de Deus, é o amor, é a atitude, não é a roupa, não é ir frequentar uma igreja ou carregar uma Bíblia, não, isso aí qualquer um faz. O que vai fazer a diferença são as nossas atitudes, é o amor. Amém? Em 1 de Coríntios, capítulo de número 13, Paulo vai falar mais um pouquinho sobre o amor. Ou ele vai falar muito sobre o amor, melhor dizendo. Paulo vai falar muito sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, 31. Paulo vai estar falando sobre os dons. Vai estar falando sobre os dons, sobre os dons ministeriais. Vai estar falando que ele deu uns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operador de milagres. E ele vai estar falando a respeito dos dons espirituais. Quando chega no capítulo, no versículo 31, ele diz assim: ó, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E na parte B do versículo ele vai dizer assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E Paulo agora ele vai dizer que além dessas coisas, além desses dons ministeriais, de apóstolo, de profeta, de mestre, disso, daquilo outro, ele ele diz que vai mostrar algo que é superior a isso. Vai mostrar algo que isso aqui é nada na frente do que ele vai falar. Ele vai dizer no capítulo 13, ele diz: ainda
que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retira. Ele vai mostrar um caminho sobre modo excelente. Versículo 2 diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, ainda que eu conheça toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada me aproveita. Veja que caminho sobre modo excelente. Veja que Jesus lá em capítulo 7 de Mateus, ele diz assim: olha, naquele dia, muitos vão dizer em meu nome: Senhor, em teu nome nós profetizava, em teu nome nós expelia demônio, em teu nome nós fazia milagres, muitas coisas. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então não é pelo que muito eu faço, não é pelas obras, não, isso aí, se não tiver amor, olha o que ele vai dizer no versículo 13, 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você imaginou que a pessoa distribuir toda a sua riqueza para os pobres? Você já imaginou que a pessoa entregar o seu próprio corpo para ser queimado? Mas há pessoas que fazem isso para aparecer. É ou não é? Há pessoas que dão a esmola e o celular aqui, ó, o selfie. Dando com a mão e o selfie. Tá vendo como eu sou bom, cara? Aquele selfie dizendo: tá vendo como eu sou bom? Mas já recebeu o galardão. Se não tiver amor, nada aproveita. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, não se soberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, mas resente-se do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos o que também profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então em parte será aniquilado. Quando vier Cristo, a sua perfeição, transformando esse corpo imperfeito a um corpo semelhante ao dele, sabe? Então, muitas coisas vão ser aniquiladas, profecias desaparecerão, muitas coisas vão desaparecer. E o que é que vai ficar? O que é que vai ficar, irmãos? O amor. O amor, porque o amor jamais acaba. Quando eu era menino, Paulo diz, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Ele está dizendo que agora nós vemos como um espelho. Nós, sabe, conheçamos Cristo, mas espiritualmente falando, conheçamos segundo a sua palavra, que é manifesto, que está em nós. Mas ele diz que vai chegar uma hora que iremos conhecer face a face, como ele é, não obscuramente, mas como ele é, de fato e de verdade. Versículo 12: porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior é o amor. Como diria o Legião Urbana, é só o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não serei como nada. Se serve a Deus de modo agradável no reino. Segundo lugar, se serve a Deus de modo agradável por graça. Em terceiro lugar, se serve a Deus de modo agradável por fé. Quarto lugar, se serve a Deus de modo agradável em amor. E quinto lugar, servimos a Deus de modo agradável no Espírito. Servimos a Deus de modo agradável no Espírito. Vamos ver isso. Romanos, capítulo de número 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Amém? Agora, pois, já
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Nós já fomos libertados da lei, fomos libertados do pecado original e fomos libertados da morte eterna. Espiritualmente falando, não existe mais condenação sobre a minha vida ou sobre o meu espírito. Ele diz no versículo 3: porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual era o principal da lei? A lei de Moisés existiu, só que muitos que viviam ou que se baseavam na lei não entenderam a lei, porque a lei era espiritual e o homem era carnal, vendido à escravidão do pecado. Qual era a essência? Qual era o principal da lei? Um dia os fariseus quiseram colocar Jesus na parede, como diz aqui no Ceará, quiseram dar uma sinuca de bico nele. Quiseram, dar um checkmate de Jesus, foi que deu neles. Pegaram uma mulher que foi pega em adultério e colocaram, jogaram os pés de: olha, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que tem que apredrejar, tem que matar essa miserável pecadora. Tem que matar. E Jesus olhou e disse: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Tem um fato interessante: dos mais velhos aos mais moços foram lançando as suas pedras e vazaram. Dos mais velhos aos mais moços foram embora. Diante deles estava um. Tem um fato interessante: diante deles tinha um que tinha autoridade de apedrejar aquela mulher. Cristo, ele não tinha pecado algum? Ou tinha? Ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não tinha pecado. Mas aí Jesus usou algo chamado graça, usou algo chamado amor, usou algo chamado misericórdia. Porque os fariseus usavam a lei para apontar, para acusar, para condenar. Mas no fundo, a lei era espiritual. O que Jesus queria que usasse era de misericórdia. Se nós lermos o capítulo 23 de Mateus, vai dizer assim: olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e negligenciais os preceitos mais importantes da lei. A lei tinha preceitos importantes. Qual era, pastor? O amor e a misericórdia. E eles poderiam ter usado do amor e com a misericórdia com aquela mulher. Poderia ou não poderia? Mas eles preferiram usar a lei para predejar, para massacrar, para condenar, para apontar. Jesus disse: não. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diante daquela mulher estava Cristo, que poderia matar ela, podia condenar, porque não tinha pecado algum. Mas a mulher disse: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Ela disse: foram embora. E o Senhor o que é que disse? Vai e não peque mais, nem eu te condeno. Sabe o que é isso, amados? Graça. Vá e não peques mais. O amor dele é eterno. O amor dele não tem fim. Diz a palavra: ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É a essência dele. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então se serve a Deus de modo agradável no Espírito. No versículo 5 ele diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam no Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Temos que andar no Espírito. Temos que viver segundo o Espírito de Deus. Paulo, quando escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 5,
versículo 16. Ele vai nos dar uns conceitos, ou ele vai nos dar alguns princípios, porque nenhuma condenação há mais para a nossa vida. Não há mais condenação para o meu espírito. Eu creio, prego e vivo que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Paulo diz que de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear na carne, ele vai colher. Por isso é que ele dá alguns princípios, dá alguns conselhos. Meu irmão, não vá por esse caminho aqui, que esse caminho aqui dá para a morte. Bom, é ir por esse caminho aqui. Isso é graça. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele diz: digo, porém, isto: andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então só existe uma maneira de não fazer os desejos da minha carne. Só não existe uma maneira de não satisfazer os desejos da minha carne. É andar segundo o Espírito. É por isso, meu pastor João, que eu, dos tempos para cá, eu decidi, sabe, eu não condeno quem escuta, mas entre colocar um forró do Safadão no meu carro, ou uma música popular brasileira, eu boto um louvor. Por quê? Porque o louvor vai edificar o meu espírito. E quanto mais eu ouço o espiritual, mais eu estou fortalecendo o meu espírito. Já se eu botar o Safadão, vai dar vontade de eu balançar o pé e dançar um forró. De repente, vai dar uma, sabe, um negócio, vontade de tomar uma, igual meu amigo Lopes, tomar uma serrana, né? Então assim, eu não condeno quem escuta a música popular brasileira ou vai Safadão, mas eu, pastor Robson de Souza, eu prefiro evitar esse caminho, porque vai que desperta algo na minha carne, que está aqui. A minha carne é pecado puro, a minha carne é contaminada, mas Paulo diz que eu tenho que esmurrar ela, eu tenho que andar no Espírito. Versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Porque as obras da carne são conhecidas: são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a estas, com respeito das quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22 ele diz: mas o fruto do Espírito. Agora ele vai falar as características do Espírito. De quem é espiritual: é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio, sabe? Sabe o que é você ter a liberdade de dizer: eu posso, mas não quero. Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu devo. É a lei da ética, né? Eu vi até o Mário Sérgio Cortella, ele fala sobre o que é ética. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Tem coisas que eu posso, mas não quero. Sabe? Às vezes tem coisas que a gente pode, meu irmão, mas é melhor a gente evitar, porque não edifica. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então se serve a Deus de modo agradável no reino, se serve a Deus de modo agradável por graça, se serve a Deus de modo agradável por fé, se serve a Deus de modo agradável em amor, se serve a Deus de modo agradável no Espírito. Sexto e último lugar, se serve a Deus de modo agradável com reverência e santo temor. Vamos voltar ao texto que deu base a esta homilia. Hebreus capítulo 12, versículo Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12, 28. Amém? Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Quem está no reino não se abala. O salmista Davi diz no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. 121 é? Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor, confira aí por favor, acho que é 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme. Ele é firme para sempre. Amém?
Salmo 125. Então não se abala. 25. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então Paulo diz, cremos que foi Paulo que escreveu os Hebreus, ele dá algumas diretrizes. Ele diz: olha, se servir a Deus de modo agradável, tem que servir no reino, tem que servir por graça, tem que servir com reverência e santo temor. Por que tem que servir com reverência? A palavra reverência significa veneração pelo que se considera sagrado, respeito profundo a alguém. No caso, esse respeito, essa reverência é a Deus. Você não tem que dar reverência, entre aspas, a mim. A reverência tem que ser dada a Deus, exclusivamente a Deus. O respeito profundo tem que ser dado àquele que é digno de honra, de toda a glória e toda a honra, tem que ser dado a Deus. Até porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide, não divide a sua glória com ninguém. Por isso que Paulo também, quando escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 7. Tito, capítulo 2, versículo 7. Vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 7. Olha o que Paulo diz a Timóteo: torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência. Mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Amados, Paulo lhe dá um conselho a Timóteo. Ele diz: olha, tu tem que se tornar padrão, tu tem que se tornar exemplo, tu tem que se tornar modelo. Por quê? Para que ninguém venha te apontar, para que o adversário aqui não é o Satanás, o adversário aqui é o homem, sabe? Principalmente aqueles irmãos da lei que acusavam a liberdade ou espreitavam a liberdade que eles tinham na graça, para que o adversário não venha nos acusar e não tenha o que dizer a nosso respeito. Então temos que servir a Deus com reverência e santo temor. Provérbios de Salomão diz no capítulo 1, versículo 7, diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Uma das coisas que a gente tem que orar a Deus e pedir é para que nunca venhamos a perder o temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. E diz a Bíblia que os loucos desprezam o temor e a sabedoria. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Provérbios 8, 13. Olha o que aqui diz mais o sábio Salomão. Provérbios 8, 13. Ele diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, ele aborrece. Então o temor do Senhor consiste também em aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. Então é isso. Em Atos capítulo 9, versículo 32, vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 32. Atos 9, 32. Olha o que é que diz a palavra. Atos 9, 32, amém? Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, quando há temor, quando há o conforto do Espírito Santo, quando há amor, quando há, sabe, essa reciprocidade, palavra difícil, reciprocidade, a igreja cresce em amor e sabedoria. Claro, tem que fazer igual o diácono fez, tem que escalar o dicionário. Então,
crescendo em amor, crescendo no poder do Espírito Santo. E eu quero concluir nesta noite em Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante. E eu concluo esta mensagem. Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, 1. Carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Efésios capítulo 5, versículo 1 em diante. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Versículo 3. Mas assim pudicíceis de toda sorte de impureza, ou as cobiças nem sequer nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarristas, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem a herança do reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane por palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Temos que procurar compreender, dia após dia, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Eu quero terminar fazendo algumas considerações, fazendo algumas perguntas, e cada um de nós vai responder para si mesmo. Eu quero terminar dizendo, ou fazendo a seguinte pergunta: estamos nós servindo a Deus de modo agradável? Estamos nós servindo a Deus no reino? Estamos praticando a justiça que vem de Deus? Ou estamos sendo sábios aos nossos próprios olhos? A paz que eu tenho é a que vem de Cristo ou é a que o mundo oferece? A alegria que nós sentimos é a do Espírito Santo ou é a alegria produzida pela minha própria carne? Estamos servindo a Deus em amor? Estamos servindo a Deus com reverência ou com santo temor? Pensemos nós, ao nosso, cresçamos em tudo que é no cabeça de Cristo. Assim é, porque assim está escrito. E se está escrito, nós cremos e praticamos. Amém? Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Rei, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel, Senhor. E a Tua fidelidade, Senhor, é de geração em geração. Como diz a Tua santa palavra, ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece firme, o Senhor permanece fiel à Tua palavra, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu te sou grato, Senhor. É o Espírito que rege, é o Espírito que nos move a estarmos aqui reunidos todos os domingos, todas as quinta-feiras ali no Aquiraz. O Espírito que nos move, Senhor, é amor, é gratidão, é prazer. Porque assim como Pedro, Senhor, dizemos: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós sentimos prazer, Senhor, assim como Maria, de quedar os Teus pés para ouvir os Teus ensinamentos, para ouvir a Tua palavra que é viva e que é eficaz e que é mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ah, Deus, faça com que essa palavra corra, nos capacita
Levanta homens e mulheres para proclamarem a tua verdade. Capacita cada um de nós, porque nós sabemos que a nossa suficiência, a nossa capacidade, ela vem de Ti. Sabemos que não é pela nossa força ou pela nossa condição física ou financeira, mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá a condição de fazer o Teu objetivo. Faz assim, meu Deus. Eu ativo o ministério angelical, eu ativo esses seres valorosos em poder para que estes trabalhem em favor da Tua igreja. Porque a Tua palavra diz que estes seres valorosos estão aí para serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso, Pai, eu ativo o ministério angelical para nos proteger, porque o mundo é mau, o mundo é hostil, o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. O mundo está um caos na política, na religião, na sociedade, o mundo está pelo avesso, mas nós estamos perseverando de fé em fé, de glória em glória, para a glória de Deus, para a glória de Teu nome, para a glória do Teu santo evangelho. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor possa nos conduzir cada vez mais em triunfo, porque eu sei que todas as coisas hão de cooperar para o nosso bem. Leva os Teus filhos em paz aos nossos lares, aos lares, que o Senhor nos dê uma semana repleta de conquistas, de vitórias e de realizações, porque eu sei que o Senhor já nos abençoou. É tudo que eu te oro, é tudo que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Os filhos de Deus, digam amém. Chegando graças a Deus, aplaudo o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus.